Oi amigos, tudo bem? Eu sou a Jaque e nesse vídeo nós vamos conversar sobre economizar e ainda assim ler os nossos livrinhos. Esse ano eu queria comentar com vocês, na verdade, dar o meu testemunho de como eu economizei ano passado e ainda assim li livros maravilhosos. Jaque, o que você fez? Basicamente, eu comecei a usar uma biblioteca. Pode fechar o vídeo. Hoje é dia 20 de janeiro de 2026. Eu abri o aplicativo da Amazon e somei os valores dos livros que eu li ano passado através da biblioteca. E aí, meus amigos, vocês vão ver a economia que eu tive. Porque eu não sei como vocês são, mas pra mim, hoje em dia, eu não tenho muito preciosismo de ter o livro físico. É claro que em algumas histórias eu gosto de ter físico, bonitão na minha estante, mas nem tudo eu faço questão. Quando eu era uma jovem adolescente que não tinha emprego, mas que ganhava ali uns 10 reais dos avós, uns outros 10 reais dos pais, eu juntava para comprar um livro, eu comprava no Submarino, naquela promoção de 3 livros por 20 reais, 2 livros por 10, esse tipo de coisa. E nessa brincadeira, eu fui comprando muito livro que não necessariamente eu tinha interesse. Inclusive, eu acabei doando eles depois de muitos anos que eu nunca li esses livros. Eu lembro muito de alguns. Gente, uma vez eu comprei, pra vocês terem ideia, eu comprei um mangá que era o volume 47. Eu já tinha os outros volumes? Não. Eu já li os outros volumes? Não. Eu conhecia o mangá? Também não. Mas eu comprei porque tava 5 reais, porque eu não iria comprar. Não é mesmo? E pra eu chegar no 47 ia demorar, assim, não dava nem pra me defender. Se fosse, sei lá, comprei o volume 5 de uma série de mangás. Beleza, dá pra chegar até o 5. Agora eu comprei o volume 47. Como que eu vou comprar os outros 46? Fala aí pra mim. Então eu era esse tipo de pessoa, e eu sei que muita gente que viveu a internet, o mundo literário lá em 2012, 14, 16, também passou por isso. O Submarino era uma experiência literária. E claro, nessa brincadeira eu acabei lendo muitas coisas boas, tinha promoções de livros que eu me interessava, mas também tinha muita coisa que não fazia sentido algum eu ter na minha estante. E isso ao longo dos anos eu aprendi. Hoje eu sei muito melhor quais são os meus gostos, quais são as coisas que eu tendo a gostar ou não, de livro, de filme, de série, enfim. E aí, pensando nisso, ano passado eu comecei a consumir a biblioteca. Assim, sempre que eu tenho acesso a bibliotecas, é muito legal, eu já falei isso em algum vídeo, que eu sempre consigo encontrar histórias inesperadas, livros e autores novos que eu jamais, ou nunca jamais, mas que eu demoraria muito pra chegar neles com o meu próprio dinheiro, porque muitos livros eu acabo comprando muito mainstream, muito que tá no hype muitas vezes. Muitos autores, ainda que clássicos, famosos, que todo mundo conhece, sabe? Eu compraria um Dostoiévski, eu não compraria um Leskov, ainda que o Leskov seja conhecido, mas o Dostoiévski é muito mais. Então, ano passado, eu comecei a usar a biblioteca do Sesc, que é a que eu tenho acesso, mas enfim, várias cidades têm bibliotecas. O conceito desse vídeo, gente, é falar assim, você quer economizar e quer ler? Utilize a biblioteca, tá? Além disso, tem um outro aplicativo também que é uma dica muito boa, mas depois eu falo disso. E aí, nas minhas peripécias de biblioteca, eu realmente li muita coisa boa. E de lá saíram muitas leituras maravilhosas e até favoritas. É que eu ainda não parei pra olhar minhas favoritas de 2025 pra vocês terem ideia. Já é dia 20 de janeiro. E, gente, eu tô aqui com a lista, tá? Eu vou falar livro a livro, todos os livros que eu peguei emprestado da biblioteca em 2025 e os seus respectivos valores hoje, dia 20 de janeiro, que eu olhei na Amazon, tá? Então esses valores, óbvio que podem mudar, óbvio que em promoções pode ser que esteja mais barato, mas eu tô considerando os valores cheios dos livros, como se eu fosse comprar eles agora, tá bom? Então, vamos lá. Eu comecei o ano lendo Bom Dia Camaradas, do Jaque, cujo preço hoje está R$ 52,51. Não fossem as sílabas do sábado, da Mariana Salomão Carrara, que está custando R$ 63,18. Em seguida, eu li A Árvore Mais Sozinha do Mundo, também da mesma autora, que está custando R$ 55,48. Depois disso, eu fui para conhecer a Lígia Fagundes Telles e eu li Seminário dos Ratos, que está custando R$ 42,29. Segui para A Morte do Pai, do Knausgaard, que é um autor norueguês, que está custando R$ 73,20. A Extinção das Abelhas, custando R$ 50,07. Depois disso, Poeta Chileno, de R$ 62,93. Seguido por Os Supridores, do José Faleiro,
que está custando R$ 59,66. Também li da biblioteca A Cachorra, da Pilar Quintana, que está custando R$ 38,94. Li também Redemoinho em Dia Quente, da Jarrid Arraes, que está custando R$ 37,99. Depois eu li Quem Matou Meu Pai, esse sim do Edward Louis, que está custando R$ 39,83. E este livro não tem 100 páginas, ele é deste tamanho assim, ó, cabe na minha palma da mão. Eu li também O Céu para os Bastardos, da Lília Guerra, que está custando R$ 51,27. Depois, Cabeça Fora d'Água, da Buccia Mecheta, que está custando R$ 74,90. Eu li também, esse é o livro mais barato, tá? Esse aqui é O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno, custando R$ 33,15. Depois eu li um mangá inteiro, que é um volume único, Solanin, que tá custando R$ 66,40. E por último, a minha última leitura da biblioteca de 2025 foi Mandíbula, da Mônica Ojeda, que tá custando R$ 54,47. Como vocês podem ver com estes números, nenhum destes livros está custando menos que R$ 30. Todos os livros estão acima de R$ 30. E é muito curioso pensar nisso, porque na época que eu comecei a ler livros, R$ 20 era um preço ótimo para livro. A diferença é que na época eu não tinha poder de compra, porque afinal eu era uma adolescente que dependia ali de uns 5, 10 reais que ganhava da família. Ia juntando para comprar um livro. Então os livros encareceram. Eu sei que eles não encareceram tanto quanto a inflação, mas ainda assim encareceram. Vocês querem saber, meus amigos, quanto que eu não tirei do meu dinheiro, do meu bolso, do meu suado dinheiro e paguei a Amazon e dei dinheiro pro Jeff Bezos? Esses livros todos custam hoje o valor de R$ 856,27. Eu estaria R$ 856 reais menos rica se eu tivesse comprado todos esses livros. Então, qual que é o intuito deste vídeo? É um vídeo em defesa das bibliotecas, Jaque? É sim! Ocupem esses espaços. Eu sei que assim, muitas cidades, principalmente cidades pequenas, não têm bibliotecas, certo? Não vou ser hipócrita. Ou então o acesso é muito distante, e eu compreendo, até porque a minha relação com bibliotecas, elas geralmente não são bibliotecas municipais. Vez ou outra que eu peguei um livro na biblioteca de Guarulhos, quando eu morava com os meus pais. Eu usei muito a biblioteca da faculdade enquanto eu estava na faculdade. O acervo de literatura da UFABC, no campus São Bernardo, que é onde eu estudava, ele não era dos maiores. Não era, até porque a UFABC não tem letras, não tem nenhum curso do tipo que usa literatura, né? Não tem estudos literários nem nada do tipo. Era enxuto, mas eu aproveitei tanto. Foi lá que eu li os meus primeiros russos, foi lá que eu li literatura africana, foi lá que eu conheci tantos autores que eu gosto muito, sabe? Então, eu tenho muito carinho pela biblioteca da UFABC e eu aproveitei muito, assim. A primeira vez que eu peguei um livro, eu demorei pra pegar. Eu sempre sou muito tímida. Eu entrei na faculdade em junho e eu só fui pegar um livro ali em agosto. E a partir dali, gente, eu sempre tava pegando livro na biblioteca. Os meus amigos me procuravam, eu tava na biblioteca. Então era um espaço que eu utilizava muito, não só pra estudar, mas pra ler também. Depois que a faculdade acabou, eu fiquei sem acesso à biblioteca, porque eu voltei a morar com os meus pais e, de fato, as bibliotecas públicas de Guarulhos, nenhuma é próxima da minha casa, da casa dos meus pais. E agora que eu moro em São Paulo, até eu consigo acessar, porque eu vou trabalhar. Mas a minha solução para a biblioteca este ano, a partir do ano passado, perdão, foi o SESC, né? O SESC você precisa ter uma credencial, mas não precisa ser a credencial plena para você conseguir acessar a biblioteca. Tem uma credencial que, se eu não me engano, é de atividades, que é a minha. E essa credencial me permite emprestar até 5 livros por mês, no período de 2 semanas. E isso é maravilhoso. Isso mudou muito a minha relação com os livros e com o dinheiro que eu gasto com eles, porque a partir do SESC eu pude conhecer autores, conhecer histórias, testar livros novos, sem gastar R$ 1. Então, esse livro é a minha defesa ao uso da biblioteca. Como eu disse, hoje eu não tenho mais o preciosismo de ter tantos livros como eu tinha, até porque eu tenho uma quantidade de livros até considerável. Eu nunca mais contei, não sei quantos que eu tenho. Mas quando eu era adolescente e comprava aqueles 3 livros do Submarino, eu queria encher a minha prateleira pequenininha, de, sei lá, 60 centímetros.
Eu queria preencher, independente do conteúdo do livro. Hoje, eu tenho prezado muito mais por absorver o conteúdo, eu odeio essa palavra na internet, mas enfim, eu me importo muito mais em conhecer a história, em conhecer o personagem, como que o autor escreve, do que ter o livro físico. Por isso que hoje eu consigo medir que tipo de livro eu quero comprar para ter na minha estante, para anotar, para rabiscar, que tipo de livro que tudo bem pegar na biblioteca, que tipo de livro que eu prefiro em e-book, que são casos romances. Ultimamente tenho comprado romance em e-book. Então, esse tipo de coisa faz você economizar dinheiro, de fato. Esse é o objetivo desse vídeo, economizar dinheiro e ler do mesmo jeito. Eu sei que não vai ter tanto lançamento na biblioteca, tem tudo isso, mas, gente, tem tanta coisa boa que a gente não deu a chance de explorar. Aqui na minha estante eu tenho alguns livros que estão há muito tempo parados. Vou aproveitar que a gente tá aqui para desincentivar o consumismo exacerbado de livros, e olha que não é uma coisa que eu faço, tá? Antes de falar dos livros que eu tenho aqui há muito tempo que eu preciso ler, eu preciso dizer para vocês uma outra dica, né, que muita gente já conhece, que é o Biblion. Biblion é a Biblioteca Digital do Estado de São Paulo. Jaqueline, eu não sou de São Paulo, eu não posso usar? Negativo, você pode, não só pode como deve. Eu usei o Biblion para ler o livro da Mariana Solomon Carrara. Não é o que eu mais uso, porque eu tenho acesso à biblioteca, eu tenho acesso ao Kindle. Mas eu uso o Biblion quando eu quero muito ler o livro e só tem lá, eu pego. E é um aplicativo que você baixa no seu celular, você pode baixar no seu tablet e você pode pegar e-books emprestados da biblioteca. Se eu não me engano, também duram 12 dias, tem um período de espera, porque as edições, não é o Kindle Unlimited, as edições da biblioteca são contadas, então são 12 cópias digitais. Quando alguém devolver a cópia dele, você vai receber diretamente no seu aplicativo, a partir de quando a pessoa devolver. E isso é muito bacana. Aí você vai falar, ai, que eu não gosto de ler no celular, que eu gosto de livro físico, eu gosto de cheirar o livro físico. Gente, eu tenho certeza que lá em 2014, quando você tinha 12 anos, você lia os livros da Colleen Hoover no celular. Você lia os livros da Sarah J. Maas no celular. Sabe que eu tô falando isso? Porque eu li desse jeito. Foi assim que eu comecei a ler. Foi baixar o Wattpad. E no Wattpad, a galera colocava os livros de autoras que eram publicadas por editoras, no caso da Colleen Hoover, e colocavam lá. E você podia ler. Era pirateado. Foi assim que eu comecei. Então, se uma vez você já leu no celular, dá pra ler ainda. Eu sei que o Kindle, o livro físico, é muito mais confortável, né? Eu entendo isso também, não quero que ninguém fique com problema na visão por causa de mim. Mas não é o fim do mundo. Se você quer ler um livro de forma legalizada e não quer gastar dinheiro com isso, vamos considerar o Biblion. Além disso, tem um outro aparelho, que é o Kindle, né? Que tem um Kindle Unlimited. Eu não sou assinante do Kindle Unlimited, apesar de que ainda eu acho um preço ok, R$25, para você ter uma infinidade de livros, mas eu não leio tanto esses livros digitais. Então eu só assino o Kindle Unlimited quando tá custando R$1,99 ou R$10. Nunca mais teve a promoção, né? Enfim. Mas é um mecanismo que eu uso e recomendo, porque você gasta um valor pequeno para ler bastante livro. Tem uma quantidade interessante lá de livros e o catálogo sempre vai mudando, enfim. Então o Kindle Unlimited eu super recomendo também. Peguei aqui uma pilha singela de 5, 6 livros de hiperfocos que eu tive em anos anteriores e que eu ainda não li, ok? Eu preciso ler e eu espero que seja em 2026. A minha obsessão por literatura africana, Paulina Sigiane Coniquete, que muita gente fala que é bom. Eu comprei, gente, vocês estão vendo o pó saindo dos livros? Meu Deus, não vou nem abrir os livros. Muita gente que fala que é bom, eu comprei e nunca li. Esse eu comprei em 2021, ou seja, esse ano vai fazer 5 anos que ele tá na minha estante. Bem-vindos ao Paraíso, de Nicole Dennis Ben, que esse também, eu não lembro o que eu comprei, mas eu comprei em 2022, ele tem 4 anos na minha estante, e esse aqui eu já tentei ler e simplesmente não consegui e não li. Floradas na Serra, de Diná Maria de Queiroz, Diná Silveira de Queiroz. Esse aqui é o livro da editora Instante. Na pandemia também eu estava obcecada por essa editora, e eu falei, vou comprar este livro. Comprei em 2023. Vai fazer 3 anos que eu tenho ele aqui, não li. Eu sei que esse livro lembra um pouco a Montanha Mágica, porque também se passa em Campos do Jordão, que é uma cidade que eu conheço, que eu gosto, e eu nunca li. Quem amou? Água Doce, de Akwaeke Emezi, da Capulana. Também na pandemia tive um hiperfoco nessa editora, que é uma editora independente, comprei em 2021. Comprei o livro
Eu sei que ele é narrado em segunda pessoa. A Joen Books gosta muito desse livro. Mas, gente, tá aqui e eu não li. Vai fazer 5 anos que tá na minha estante. Autobiografia O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. Esse livro eu comprei por indicação de Paloma Lima, no auge da minha obsessão pelos vídeos dela. E ela gosta muito do autor até hoje. Inclusive, esse aqui eu até já li, eu nem lembrava. Li, acho que a introdução, talvez, não sei. Conta a história de Stefan Zweig, que ele era um judeu que se exilou no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e ele, infelizmente, tirou a própria vida em Petrópolis junto com a sua esposa. Pouco tempo antes da guerra acabar, do Hitler, enfim, do nazismo perder, né, a guerra, enfim. Então, tá aqui, desde 2022, 4 aninhos apenas na minha estante. O último, mas não menos importante, O Professor de Charlotte Brontë. Também é um filho da pandemia esse livro, eu comprei em 2021. Eu assinei, acho que o Clube da Pedra Azul, e a Pedra Azul não é uma editora que eu me identifique nas obras, só que eu tava no auge do meu interesse em irmãs Brontë, e falei, vou comprar o livro da Charlotte Brontë, sobre o professor, e eu nunca li. Amaram? Então, amigos, esse aqui ó, é só um gostinho, assim, do que eu tenho aqui em casa acumulado sem ler, e que eu preciso ler. Eu acho que eu vou até fazer o quê? Bilhetinho pra sortear. Sempre que eu terminar um livro, eu vou ter que pegar um desses daqui para ler. Eu vou fazer isso ainda hoje. Por fim, mas não menos importante, a ideia que eu tive de desafio literário pra mim mesma, e que não vai ser um desafio de não comprar livros, mas vai ser de comprar o essencial. Eu não vou ser minimalista e não comprar nenhum, e também não vou ser maluca e comprar tudo. Eu vou comprar apenas o essencial. Tem momentos na minha vida que eu fico muito obcecada por comprar um livro. Ano passado eu fiquei obcecada por comprar A Sombra dos Deuses, do John Wayne, que lançou pela Trama, é um livro de fantasia. Fiquei obcecada. Só que naquela ocasião eu estava lendo 4 livros ao mesmo tempo. Aí vocês acham que eu ia conseguir ler aquele livro, aquele momento, com 4 em andamento? Não ia. Até porque eu não gosto de terminar o ano com o livro em aberto. Eu gosto de terminar dentro do ano, salvo exceções. E eu sabia que eu não ia, só que eu namorei o livro, eu ia na livraria, eu entrava na Amazon, eu botava no carrinho, pensava em comprar, mas o livro, sorte que o livro custava R$90, R$79 depois, porque eu não comprei. E passou, tá? Eu queria dizer que o ano virou, eu não comprei aquele livro e não foi o fim do mundo. Não morri, não fiquei triste. Tem muitas outras coisas pra ler aqui em casa. E além disso, ano passado, eu fiz o desafio com o Matheus, que a cada 7 livros físicos lidos meus, eu poderia comprar um novo, certo? Esse era o desafio. Eu fiz 2 vezes ano passado, porque foi no segundo semestre. Então eu li 7 livros, o Matheus me deu 1. Aí eu li mais 7 e eu me dei mais um, que foi Catabases, que eu só comprei esse ano, pra vocês terem ideia. Eu tava com crédito pra comprar um livro novo há muito tempo, desde o meio de dezembro, mas eu só fui comprar em 2026, que foi Catabases. E até o momento foi o único livro que eu comprei. O desafio deste ano, ele vai ser parecido, só que ele vai ficar um pouquinho mais difícil e com incentivo. Por quê? Porque este ano eu tenho que ler 10 livros físicos meus para comprar um novo. Então, não vale o livro do Matheus. Eu tenho que ler livros que eu mesma comprei, eu mesma me dei, eu mesma fui lá, peguei o dinheiro que alguém me deu de presente de aniversário e paguei o livro e comprei. Não vale livros que não são meus, não vale livros físicos de biblioteca, de amigos, não vale. Valem os livros que eu ganhei de presente. Então, por exemplo, o Matheus me deu no Natal um livro e me deu agora em janeiro um livro também. Esses valem. Mas não vale eu pegar um livro dele, apesar da estante ser nossa, e ler para esse desafio. Por quê? O objetivo é ler as coisas que chegam aqui em casa e também ler as coisas que estão aqui em casa acumuladas. Aí, para me dar um incentivo melhor, uma coisa divertida, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dinheiro na brincadeira. Por quê? Se a cada 10 livros eu posso comprar um livro novo, eu preciso ter dinheiro para isso. E eu posso terminar o livro em um momento do mês em que eu não tenha dinheiro. Eu posso terminar um livro e não querer comprar o livro naquele momento, mas querer comprar depois e ele tá custando muito caro. Então, para esse objetivo, eu posso comprar o livro crédito quando eu quiser, a partir do momento em que eu leio os 10 livros físicos. Mas, se eu não quiser ler no exato dia em que eu bati a meta dos 10 lidos, eu posso deixar para outro momento. Só que no outro momento eu posso não ter dinheiro ou o livro pode estar mais caro. Então, amigos, a regra é o seguinte. Eu abri uma caixinha no meu banco. E como eu já li um livro esse mês, que eu li a Amiga Genial, e eu coloquei R$5 lá dentro. Qual que é a regra?
Se eu ler um livro de 0 a 500 páginas, eu vou colocar R$5 depois que eu terminar a leitura. Se eu ler um livro entre 500 e 1.000 páginas, eu vou me dar R$10 na caixinha. E se eu ler um livro de 1.000 em diante, eu vou me dar 15 ou R$20, depende da quantidade de páginas. Eu acho pouco provável que eu leia um livro de 1.700 páginas, eu acho que no máximo 1.500, e aí eu posso me dar esse dinheiro. Por quê? Quando eu ler esses 10 livros, eu vou ter uma quantidade considerável de dinheiro para comprar o livro que eu quiser. E aí, do céu ao infinito. Se eu quero comprar um livro mais caro, ou enfim, se eu quero comprar um livro mais caro, eu vou ter que esperar juntar o dinheiro do próximo desafio para comprar esse livro. Então, eu acho que é uma coisa interessante porque me incentiva a ler as coisas que eu tenho aqui em casa. Eu vou colocar um dinheiro para comprar um livro e não vou comprometer tanto assim a minha renda, meu salário, né? Eu leio bastante, mas eu não leio tão rápido assim quanto as pessoas pensam, quanto as pessoas vêm de fora. E tem muito de fase. No momento eu tô bem leitora. Já são 6:30 da tarde e não li nenhum livro hoje. Nada. Não li uma página. Além de ter lido e-mail no trabalho. E é isso, amigos. Esse é o meu objetivo. Eu já coloquei os meus primeiros R$5 lá, porque eu já li meu primeiro livro de até 500 páginas, que foi Amiga Genial. Se eu ler 10 livros de R$5, de até 500 páginas, eu vou ter um valor de o quê? R$50. Eu acho que é uma quantidade boa para comprar um livro. Agora, eu tô lendo Alquemais. Alquemais já é um livro que tem 900 páginas. Esse livro vai me render o quê? R$10. Eu poderia colocar o valor lá na caixinha de acordo com a quantidade de páginas. Se eu tenho 200 páginas, eu boto R$2. Mas não, aí também já é demais, porque eu não sei se eu ia conseguir juntar um valor considerável para comprar um livro, certo? Então, este é o meu desafio para esse ano. Ler os livros físicos e comprar um livro novo apenas quando eu ler um livro físico. Os 10 livros físicos. Presente, pode me dar livro de presente? Pode. Se alguém me der dinheiro e eu quiser comprar um livro, vou poder? Também vou poder, porque é presente, não é dinheiro, não tá saindo da minha conta. Mas às vezes eu ganho dinheiro e acabo guardando pro futuro. Ou posso guardar também pra essa caixinha pra comprar livro no futuro, ninguém sabe. Mas é isso, amigos. Essa é a minha invenção para 2026, para ser uma pessoa mais consciente econômica e literariamente e olhar um pouco mais para as coisas que eu tenho aqui em casa, porque eu tenho muita coisa. Eu tenho um monte de livro do Tolstói que eu não li, porque eu comprei no meu auge da minha obsessão por Tolstói. Eu tenho Grande Sertão Veredas pra ler. Eu tenho Montanha Mágica, eu também fiquei obcecada pelo Thomas Mann, por conta da Paloma Lima, lá em 2022, 2023. E eu não li esses livros. Então, olha só, vamos melhorar, não é mesmo? Enfim, quem quiser fazer o desafio, resumo da ópera, visitem bibliotecas. Se desafiem literariamente. Economizem dinheiro. Eu tenho certeza que você vai ter um ano mais tranquilo, sem cobranças. E lembrando que este vídeo aqui não é para cobrar coisas pra mim. Não é pra ficar falando, nossa, você vai ter que ler 50 livros esse ano se você quiser comprar 5 livros. Beleza, a gente vai tentar. Se não der, tá tudo certo. Porque a vida, ela é o quê? Ela é incerta, não é mesmo? Bom, obrigada por assistir esse vídeo. Eu me diverti muito pensando nas coisas que eu falei aqui. Foi muito divertido agora que eu tô pensando, vai ser bem legal. E a gente vai se vendo ao longo do ano, né? Eu vou contar pra vocês sempre que eu comprar um livro novo. E a ideia também é contar quais livros eu li pra que esses livros novos... para que os livros novos chegassem, quais eu li aqui, enfim. Vocês entenderam, né? Enfim, se inscreva no canal, deixa um gostei. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!